Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3DSNC, trazendo mais um vídeo sobre a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo eu estarei mostrando como é possível inserir dados a partir de um Select. Não esqueça que no último vídeo eu estive falando sobre a criação de uma tabela chamada de vendas, e nessa tabela eu estive concentrando campos que você também vai encontrar na tabela de vendedores e na tabela de clientes. Então, na verdade, eu estive reunindo essas informações em uma mesma tabela, que é a nossa tabela de vendas. Então, quando formos registrar uma venda, normalmente um vendedor vai atender um cliente, né? E é assim que nós vamos fazer o cadastramento. Tá bem? Então vamos lá para a gente ver como é que funciona isso. Primeiro nós vamos criar um select, né? Nós vamos fazer aqui o select. Então select asterisco, sem asterisco, select da nossa tabela de vendedores. O que nós vamos querer aqui? Então da tabela de vendedores eu vou querer, eu tenho que olhar aqui, eu tenho que olhar aqui também. Então nós temos a nossa tabela de vendas com esses campos aqui, ID venda, ID vendedor, o nome do vendedor e o e-mail. Então, o que eu preciso é o ID do vendedor, o nome dele e o e-mail dele. Tá? Eu preciso inserir aqui. Então, select, primeiro vai o ID. ID underline vendedor. Eu vou até já colocar um apelido aqui, ó. V.id vendedor. Esse V que eu coloquei aqui, pessoal, ele é o apelido que eu estou dando para a tabela de vendas. Tá bom? Então vai ficar V.id vendedor, vírgula. V.nome. Tá? Não esqueçam que nós estamos fazendo um select na nossa tabela de vendedores. Então, são os campos da tabela de vendedores que nós estamos utilizando para fazer esse select. Tá? Então, primeiro foi o ID do vendedor, que está aqui. Depois, o nome do vendedor, que também está aqui. E depois, o e-mail também do vendedor, dessa tabela aqui de vendedores. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo é o select. Né? Vamos fazer um select em cima da tabela de vendedores e também em cima da tabela de clientes. Depois que nós fizermos esse select, depois que fizermos essa consulta, é que nós vamos inserir os resultados dessa consulta onde? Nós vamos inserir o resultado dessa consulta dentro da tabela de vendas. Tá bom? Mas primeiro vamos fazer aqui a nossa consulta, como nós já sabemos, e logo em seguida nós vamos inserir os resultados dessa consulta dentro da tabela de vendas. Tá bom? Então, essa parte aqui eu já finalizei. Vírgula. Da tabela de clientes, vamos lá ver quais campos nós queremos aqui nessa consulta. Então, na tabela de clientes, eu quero o ID do cliente. Então, aqui nós temos ID cliente. Tá certo? Essa tabela eu vou apelidar de C. Então, vai ficar C.id cliente. Isso aqui é um apelido. Né? Caso você não esteja entendendo essa parte aqui, você volta um pouquinho para poder ver a parte dos apelidos que nós podemos dar às tabelas. Tá bem? Então, C.id cliente. O que mais que eu quero dessa tabela? Eu quero dessa tabela também o nome do cliente. Então, eu tenho aqui C.nome. Então, esse nome aqui é o nome do cliente. E também, o que mais que nós queremos aqui do cliente? O endereço dele. Então, C.endereço, aqui como endereço. E depois o telefone. Então, C.tel. Então, com isso, nós estamos fazendo uma consulta em cima da tabela de vendedores e também em cima da tabela de clientes. Tá? Eu estou trazendo dados dessas duas tabelas para poder mostrar um resultado aí para você. Então, por enquanto, eu fiz a listagem aqui dos campos que eu quero.
Vou colocar aqui o from, aqui embaixo mesmo, from. E agora a gente coloca o nome das tabelas. tb_vendedores. Vendedores. O apelido vai ficar como V. Então, esse é o apelido para a tabela de vendedores. Você pode ver que eu coloquei aqui um espaço e coloquei o V, que é o apelido para a tabela de vendedores. Tá? Vírgula. E eu também estou usando a tabela de clientes, que eu estou apelidando como C. Então, o C está referenciando clientes. O V, vendedores. Tá? Esse apelido você pode colocar do jeito que você quiser. Né? Eu coloquei aqui a letra V, que eu achei bastante fácil, e a letra C, que eu também achei bastante fácil. Tá bom? Então, eu quero esses campos aqui da tabela de vendedores e também esses campos aqui da tabela de clientes. E esses campos estão vindo de onde? Da tabela de vendedores e também da tabela de clientes. Eu vou executar a nossa consulta dessa forma. Né? Podemos clicar em executar. Então aí está a nossa consulta, ela foi feita. Os campos estão sendo exibidos aqui, tá vendo? Ó? ID vendedor, o nome, o e-mail, o ID do cliente, o nome do cliente, o endereço, o telefone, tá? Mas ainda não é isso que a gente precisa. Você pode ver que aqui apareceu bastante coisa, né? Nós vamos tentar filtrar um pouco melhor isso aqui. Então, mostrar a caixa do query. E nós vamos colocar aqui where, que significa onde. O ID do vendedor. Tá certo? Olha, essa consulta ela vai acontecer onde o ID do vendedor é igual a c.id vendedor cadastrado na tabela de clientes. Não esqueçam que quando estivermos cadastrando ali na tabela de clientes, nós colocamos o ID do vendedor, né, que atendeu o cliente. Tá legal? Então, tudo isso só vai acontecer, né, quando o ID do vendedor, que está na tabela de vendedor, for igual ao ID do vendedor, que está na tabela de clientes. Tá? Tudo isso graças à nossa relação feita lá no comecinho, quando criamos as tabelas. E aí você pode clicar em executar. Você pode ver que agora ele trouxe, né, um resultado um pouco mais resumido, né, um pouco melhor. Então aqui, por exemplo, o vendedor número 1, né, ele atendeu a Laura. Veja que aqui nós temos o código, né? Cadê? Ah, não mostra o código aqui que eu não pedi aqui depois, né? Então, o número 1, né, o vendedor número 1, que é o Felipe, ele fez uma venda para a Laura. O Felipe mais uma vez aparece aqui, tá vendo? E ele atendeu o Jailson Leandro. E o Felipe aqui mais uma vez atendendo Oliveira Silva. A Mariana, que é o vendedor número 2, atendeu apenas a Alana Manuela. Tá? Então, esse aqui é o resultado da nossa consulta. E é esse resultado que nós vamos inserir na tabela de vendas. Tá? Então, voltando aqui para a caixa do query, agora eu posso, aqui na linha de cima, colocar insert into tb vendas. Aqui eu vou listar os campos que eu quero preencher, então eu quero preencher os campos. ID venda não precisa, porque é numeração automática, né? Mas o ID vendedor, agora olhando aqui na tabela de vendas, tá? O ID do vendedor, que mais? O nome do vendedor, que mais? E o e-mail do vendedor também. Bom, agora, mais para baixo, nós também vamos preencher o campo ID cliente, o campo nome do cliente, o campo endereço e o campo telefone. E nesse caso, nós não precisamos colocar aqui o values, nós vamos deixar desse jeito mesmo, tá bom? Eu estou inserindo dentro da tabela de vendas e preenchendo os campos ID vendedor, o nome do vendedor, e-mail do vendedor, ID cliente, o nome do cliente, o endereço e o telefone com
o que está vindo da nossa consulta. Ou seja, o valor, né, que nós estamos obtendo no ID vendedor vai ser guardado dentro do campo ID vendedor. O valor que nós temos no campo nome vai ser guardado dentro do nome do vendedor. E por aí vai. Tá bom, pessoal? Então é só a gente executar. Clicamos aqui em executar. 4 linhas foram inseridas. Você pode ver elas aqui. Tá bom? Então, só resumindo. Quando você for fazer um insert, né, em cima de um select, primeiro você monta o seu select, né, para poder obter os resultados que você quer. E depois você faz o insert. E aqui você vai listar os campos que você quer preencher. Então, dessa forma, nós preenchemos a nossa tabela de vendas. Tá legal? Então, a gente já pode verificar a tabela de vendas para ver o que aconteceu. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou usar um select asterisco from tb underline vendas. E ponto e vírgula e executar. Então, aí está a nossa tabela de vendas. Ela tem aqui esse cadastro que nós acabamos de fazer em cima de um select. E é bastante simples. Se você voltar ao vídeo e assistir novamente, você vai perceber que é muito fácil fazer isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa lá embaixo o seu comentário, curta também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá, pessoal.